Nós vamos repor a aula do dia 17. Deixa eu só ver aqui. A sutileza da imoralidade sexual, aula de número 3, 17 de julho. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20. Depois Romanos 1, 26 ao 8. Primeiros Coríntios, capítulo 6, verso 18, é o nosso texto áureo. Diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O verso, a verdade prática, aliás. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Leitura bíblica em classe é 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15 a seguir, depois Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 6,15. Eu vou ler aqui em outra versão. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele a união de espírito. Fuja da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. 19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Romanos 1, 26 ao 28. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade de um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, essa é a leitura bíblica em classe. Peraí. Tem? Obrigado. Vamos lá.
Os objetivos dessa lição, irmãos, é explicar a revolução sexual na sociedade atual, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual, e apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. A introdução dessa lição diz assim: nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então essa é a nossa introdução. Essa questão da fornicação que ele fala aqui, geralmente é uma palavra que tem a ver com imoralidade sexual. Há várias formas de imoralidade sexual, em várias áreas, em vários âmbitos e várias áreas. Então, o que era visto como pecaminoso, criminoso, passa a ser tratado com naturalidade. Nós observamos que, recentemente, parece que estava tramitando uma lei na Câmara dos Deputados, acho que daquele deputado Túlio Gadelha, que me parece, se não me falha a memória, que poderia ter relacionamento de pai e filho, essas coisas assim, né? Pai e filha, tinha umas relações assim meio bizarras, e graças a Deus não foi votado. Só para vocês verem o nível da coisa que acontece aí na Câmara, que muitas vezes não é divulgado, muitas vezes é encoberto. Então, muitas coisas acontecem por lá. E aí, o pessoal vem alterando, vem mudando, vem querendo colocar as coisas se fosse uma coisa simples, banal, não, isso não tem nada a ver, não. O que importa é o amor, né? Não é isso que eles defendem. O importante é que se tem amor, está tudo certo. Mas não é, a gente sabe que a coisa comum, a regra não é essa. Em regra não é isso, né? É um absurdo essas proposições, gastando dinheiro público para tentar votar umas besteiras dessa lá na Câmara dos Deputados. Então, as coisas foram modificando, mudando, foi relaxando, e hoje a gente vive nesse momento em que a imoralidade sexual tomou conta. Antigamente as pessoas iam em lugares específicos, comprar materiais específicos, tinha a seção ali na banca dos jornais, muitas vezes com a tarja preta, muitas vezes ali escondido, mas hoje não. Hoje está a um palmo da sua mão, a um clique da sua mão. E você vê que hoje é uma coisa que eles chamam de soft porn, que é a pornografia suave, aquela coisa que muitas vezes você não está nem ali para ver nada, você não está nem ali para... Você está fazendo outra coisa e fica aqueles disparos, aquelas coisas assim, que fica disparando no meio dos sites, no meio das páginas, e você observa, isso é muito, muito grande, o que a gente observa hoje. Então a gente vive numa sociedade dessa. É uma sociedade totalmente entregue à imoralidade sexual. E a sutileza é porque você vê hoje como que ela vai entrando, ela vai se manifestando.
Mas muitas vezes não é tão sutil, não. A coisa está bem escancarada mesmo. Mas a nossa realidade é essa, né? Aí o tópico 1 fala da revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. Aí ele fala assim, ó. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexual, ou seja, homem com mulher, e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então, a nossa cultura ocidental, ela é uma cultura considerada judaico-cristã. Ela foi influenciada pelo modelo judaico-cristão, influenciado pela Bíblia Sagrada. O casamento monogâmico, heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, e homem de uma só mulher e mulher de um só homem, e que assim é definido. Nós temos esses valores que são esposados pela Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada mostra para nós. E o que eles têm feito? Deturpado, torcido, dizendo que não, esse modelo não é mais vigente, esse modelo não é mais o nosso padrão. O padrão agora é estabelecido, como eu falei para vocês, é da forma que eu quero, do que eu penso, que eu acho que é certo, ou é uma forma onde que se tem amor, não importa se é um casal, trisal, ou se é homem, se é mulher, se é homem com homem, mulher com mulher, não importa isso. O que importa é que se tiverem duas pessoas que se amem, que se gostem, essa é a expressão de família, essa é a expressão correta. Nós vivemos num momento em que as coisas são, como se diz, elas mudam e querem fazer com que a gente aceite essas coisas. Aliás, e há uma imposição sobre isso. Há uma imposição desse pensamento, dessa ideologia sobre a cultura ocidental. Eles não discutem a ideia, a posição deles, não. Eles impõem e querem que a gente aceite. E engula a goela abaixo. E aí, se você fala o contrário, você é taxado de tudo, menos de santo. Então, é complicado essa situação que a gente está vivendo. E nós temos uma forma conservadora, nós defendemos os valores, esses valores. 2, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerado um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 80, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita.
Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Olha só. A partir dos anos 60, da década de 1960, e nesse período surge um movimento, principalmente nos Estados Unidos. Quem já ouviu falar de Woodstock? Woodstock que teve nos Estados Unidos. Foi a época do movimento hippie, que quem ouvia rock and roll sabe que foi esse movimento. É o movimento da legalização da maconha, legalizando a maconha, a sexualidade, você não podia reprimir a sua sexualidade. Era isso que eles pregavam. Os hippies, né? Paz e amor, aquela coisa bem desleixada, bem despojada, tudo era normal. E aí eles foram, com a TV foi divulgando essas coisas. Aí na década de 80, ela começa. Aí antes disso, tem também a questão da legalização do aborto. Se vocês não sabem, recentemente, os Estados Unidos revogou a lei de aborto. E porque o Donald Trump, ele conseguiu, o ex-presidente dos Estados Unidos, conseguiu indicar pessoas para a Suprema Corte, pessoas conservadoras, e parece que teve a morte de um desses ministros, que o que entrou também era conservador. Então conseguiu reverter a questão da legalização do aborto. Então, a princípio, foi proibido o aborto nos Estados Unidos. Mas há alguns, se eu não me engano, alguns estados que ainda praticam, porque os Estados Unidos é muito diferente de nós. Tem a Constituição americana, mas os estados possuem autonomia. Muitas vezes os estados, por exemplo, tem estados norte-americanos que têm pena de morte, outros não. Então aí cada um legisla, tem uma certa autonomia em legislar sobre alguns assuntos. Mas foi uma grande vitória. E essa eleição agora, o que acontece? Vocês têm liberdade para votar em quem vocês quiserem. Mas vocês só observem uma coisa, irmãos. Quais são os valores que a pessoa defende? Será que os valores que a pessoa defende os valores que se aproximam do padrão bíblico ou não? Qual é a pauta dessa pessoa? O que ela defende? Ela defende legalização das drogas? Ela defende o aborto? Ela defende a ideologia de gênero? Então, se você observar essas pautas, vote em outro, estude as propostas de outro. Ou se quiser, anule seu voto. Anule seu voto, não dê seu voto para ninguém, então. Anule ele. Mas não vote, eu gosto do fulano. Não. Veja o que ele tem a oferecer, o que ele propõe. Qual é a ideologia dele, o que ele prega, o que o partido dele defende. A gente sabe que eles não são os messias, eles não são os ungidos, os iluminados. Não, mas eles não são a solução para o Brasil. A gente sabe que a nossa solução é Jesus Cristo. Mas, enquanto cidadão, a gente tem que analisar bem essa questão. Por desencargo de consciência, não vote. Porque eu gosto desse camarada. Você não tem que ter político de estimação. Você não tem que ter político de estimação, de jeito nenhum. Tenha aquele que defende um ideal próximo daquilo que você acredita e próximo daquilo que está na Bíblia. Então, haja dessa maneira. Tenham muito cuidado. Nós estamos aproximando aí, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Agosto vai começar 3 meses mais ou menos ali, para poder ter as eleições, mais ou menos. Então, você fique atento e analise a proposta de cada um. E, se eu não me engano, foi na Colômbia, se alguém conseguir ver aí na internet, legalizaram o aborto,
com a criança já, o feto já bem desenvolvido, gente. Mas muito, não sei quantas semanas já de formação. Legalizaram. E é uma coisa terrível. Eu acho engraçado isso, né? Pode matar um ser humano, uma criança, mas parece que é o ovo da tartaruga, né? A tartaruga, ela é bem protegida. Se você estragar ou quebrar alguma coisa, ou então os cachorros, né? Se você fizer alguma coisa contra os cachorros, muitas vezes você paga mais do que se você... Pode fazer aborto, né? Mas não pode fazer essas outras coisas. Justamente. É o que essa sociedade... E assim, eles não querem discutir. Eles não defendem a democracia. Democracia para eles é até o momento que você defende o que eles querem, o que eles acham que é certo. Quando você defende uma coisa contrária, eles não têm argumento. E aí começa aquele monte de acusação, aquela monte de coisa ali sobre nós. Infelizmente é isso. Justamente, o animal valendo mais que o ser humano. Não é que a gente também vai desprezar os animais, a gente tem que ter carinho com os animais. Do momento que a gente resolve criar um animal, a gente tem que zelar pelo animal. Mas também se coloca uma legislação tão pesada em relação aos animais e com relação aos seres humanos é a coisa mais fácil do mundo. Então, é muito complicado, irmãos. E aí a gente observa que... Aí eles vêm defendendo sobre a prática da relação antes do casamento, o relacionamento extraconjugal, principalmente as novelas da Rede Globo, a novela Pantanal, é um absurdo, cara. Essa regravação. A antiga já tinha algumas coisas assim, impróprias para o cristão, mas você vê que eles falavam mais de uma vida cotidiana, da vida rural. Mas hoje não, essa regravação, eu tentei ver um pouco, tentei assistir algumas coisas, e como eu acesso o site da Globo.com, aí você tem as propagandas da novela. Então você vê que fulano não sei o que lá com fulano, que vocês sabem. Fulano matou fulano, fulano traiu fulana. E eles tratam como uma coisa muito natural mesmo. Hoje eles defendem o quê? Eles defendem um relacionamento aberto. Não, pode ter um homem com 2 mulheres e tal, e fica tudo bem, está tudo certo, indo contra a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada fala, seja o homem marido de uma só mulher. Então, o relacionamento extraconjugal, essa imoralidade sexual é fornicação e é pecado. E a homossexualidade, eles querem que a gente encare com a maior naturalidade do mundo essa questão. Aí agora eles estão lutando para implementar o gênero neutro. E aí tem algumas festas que já tem assim, banheiro masculino, não, como é que é? Oi? Não, antes era ele, ela, homem e mulher, né? Aí é todas, agora todas, querem, é complicado, sabe? Tem palavras femininas que são masculinas. Então não tem como você mudar o gênero. Não existe gênero neutro. Eles querem, olha só, tem palavras masculinas, tem palavras que são escritas feminina, terminada em A, mas que quando você fala é masculino. Então sabe, é umas coisas assim complicadas. Então é uma minoria
que quer se estabelecer em cima de uma maioria. Agora vocês imaginem as crianças, as pessoas têm dificuldade, as pessoas da comunidade surda. Vocês observem, já há uma dificuldade com relação a isso, aí agora muda totalmente a gramática, muda tudo. Como é que fica na cabeça de uma pessoa dessa? Como é que ela vai assimilar uma situação dessa? Aí eles querem que isso seja normal, isso não é normal. Isso não é normal. E se você está gravando, e é capaz do YouTube nem divulgar esse estudo, ou dar strike, cancelar, fazer alguma coisa, ou verificar a conta, porque se a gente falar isso aqui, as redes sociais agora são checadas direto, eles ficam checando. E aí o algoritmo do YouTube, das redes sociais, eles entendem e acham que aquilo que você está falando é discriminatório. E aí eles começam a te podar. Aí é a tal dita democracia, né? Você não pode se expressar. Então é um absurdo isso daí. Então vamos lá. O tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação, item 1. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então a gente observa isto daí, sobre essa questão desse relacionamento antes do casamento. É considerado uma imoralidade sexual. E antes do casamento, né, essa fornicação, essa prostituição, dentro do casamento é adultério. E a gente observa que essa prática, Deus ele estabelece a prática do casamento, da relação entre os casados. Hoje, no meio das igrejas, a juventude, nem só a juventude, tá, irmãos? Nem só a juventude, mas também tem muito crente velho aí, ó, que também fica com essa história de ficar, de quer ficar, vamos conhecer, vamos ver se vai dar certo, vamos se conhecer antes, vamos beijar antes, vamos fazer assim porque sabe, porque a gente vê primeiro para depois ver se vai dar certo. É umas coisas absurdas. E tem muitas lideranças que toleram isso, que aceitam isso, e a gente observa que não tem lógica, não tem cabimento um negócio como esse. Vocês se lembram em 1 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória. A igreja de Corinto tolerava o incesto, né? O rapaz, o enteado lá com a madrasta, e a igreja não fazia absolutamente nada. A igreja não tomava nenhuma providência com relação àquilo. E era tudo permissivo. Mas aí a gente vai falar sobre a questão de Corinto. Deixa eu ver aqui se ele fala mais para frente. Não, a questão do Corinto. Aí eu vou destrinchar um pouco aqui sobre Corinto. Eles falam da seguinte forma: irmãos, a cidade de Corinto ficava na Grécia. E era uma das regiões mais imorais que se tinha no planeta naquela época.
era Corinto, era Grécia, era aquela região ali. Quando o apóstolo Paulo ele fala, olha só como que a coisa é séria. Quem une a sua carne, a sua vida, com uma prostituta, não tem a citação bíblica que fala que o homem ele se une à mulher no matrimônio, no casamento, e ambos se tornam uma só carne. Então assim é da mesma forma, que a pessoa ela se une com a prostituta, é como se ela estivesse se unindo, ele faz esse paralelo, essa comparação. Isso é algo muito grave. Como era a cidade da Grécia, a cidade de Corinto, a cidade portuária, muita imoralidade sexual, muita prostituição. Tinha os templos onde tinham as adorações ali àqueles deuses, e tinha o culto, tinha as prostitutas, os prostitutos cultuais. Você ia para o templo e tinha aquelas pessoas que você pagava ali, e o culto envolvia aquelas situações, que vocês sabem o que eu estou falando. Então era uma moralidade tremenda. E o apóstolo, e a cultura grega, ela defende o quê? Ela valorizava o quê? A alma e o espírito. O corpo era algo totalmente desprezível. Porque o corpo é a prisão da alma. O corpo é a prisão. Então eram dois extremos. Eles faziam da seguinte forma: ou eles iam para o extremo da renúncia, dos jejuns prolongados, do ascetismo, da prática da ascese, ou seja, jejuar e mortificar a carne, mortificar o corpo, ou eles descambavam para a imoralidade de uma vez. E era assim que eles faziam. Não, deixa o corpo fazer o que ele quiser. Deixa o corpo, isso não vale nada, isso não presta. Aí Paulo vem dizendo sobre a liberdade, ele prega a liberdade, que Cristo nos libertou. Aí agora vem os gregos dizendo o contrário, não, que o corpo aprisiona. E aí dava um choque, uma certa contradição nisso daí. E aí Paulo diz, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com vocês dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Então Paulo ele não lidava com ressurreição de alma, ele lidava com ressurreição de corpo. Ele pregava que Deus ele não destruiria o corpo, mas que haveria uma restauração, uma restituição. O que é corruptível seria revestido da incorruptibilidade. E é isso que o apóstolo Paulo ele prega. Olha, e ele fala que vocês não sabem que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então o nosso corpo, ele quer que, Deus ele quer que a gente santifique o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então a gente não pode entregar o nosso corpo à imoralidade, porque quando você se une com uma prostituta ou com a imoralidade sexual, você se torna uma só carne e você está o quê? Denegrindo, destruindo o seu corpo, oferecendo o seu corpo para a prostituição, para a imoralidade. E Romanos capítulo 6 fala que nós não podemos apresentar os nossos membros, o nosso corpo, os nossos membros, como instrumento para a iniquidade, mas sim para a justiça de Deus, para as coisas santas de Deus.
E aí ele continua em 1 Coríntios 6,15, que vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. E aí, muitos não pregam a santidade de corpo. Não pregam a santidade da vestimenta. Não digo isso como legalismo, como os excessos do passado. Mas eu digo o que? É a forma com modéstia, com pudor, que a Bíblia recomenda que o crente se vista. Tem homens e mulheres que andam na rua como se nem crente fossem. E o corpo é templo do Espírito Santo. A gente não tem que fazer exposição do nosso corpo. O que a gente mais tem hoje é a exposição de corpos. As pessoas mundanas, as pessoas que estão fora de Cristo, elas fazem aquilo que é normal para elas. Que elas acham que é normal. Porque hoje há um culto ao corpo. Mas a gente tem que entender o quê? O cristão, ele não pode ser dessa forma. Você acessa as redes sociais, é irmão e irmãzinha fazendo biquinho, fazendo carinha, fazendo aquela boquinha assim, sabe aquela sensualidade, aquela sensualização? É aquelas coisas absurdas. Isso não é papel que se presta o crente fazer. Eu não estou defendendo aqui os usos e costumes como na antiguidade, não, irmãos. Mas a gente tem que ter uma decência, porque está falando aqui, olha, a imoralidade sexual, porque quando a Revista Corrigida ela coloca como fornicação, parece que fecha o termo. Mas o termo grego, a palavra grega é imoralidade sexual. Então, ou seja, é uma coisa bem mais ampla, diferentemente da fornicação. E a fornicação está inserido dentro da imoralidade sexual, adultério e prostituição e por aí vai. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Nós honramos a Deus com o nosso corpo. Olha só, parece que muitos esqueceram dessa palavra, dessa passagem aqui. Aí os irmãos começam a fazer musculação, né? Aí vai lá para frente do espelho. Geralmente a academia tem espelho grande, né? De cima e embaixo. Aí eles têm uma técnica. Cruza os braços e bota as mãos debaixo dos bíceps aqui, ó. E dá uma estufada. Ou então faz assim e tira a foto de lado. E as irmãs nem se falam. Age como nem se crente fosse. Estão desonrando a Deus com seus corpos. Estão desonrando a Deus. E isso tem deixado para trás. Esse ensinamento tem deixado para trás. Não, Jesus só quer o teu coração. Jesus só quer tua alma. Ele só quer... Não se preocupe com isso, não. Aí você olha na rua, você está passando na rua assim, você fica até constrangido da paz do Senhor. Mas você dá a paz do Senhor por educação, por respeito, né? Mas às vezes você fica até constrangido com essa questão.
Item 2 do tópico 2, dessa aula que a gente está repondo, não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, que é a literatura da sabedoria, que é o livro do Provérbios, livro de Salmos, esses livros são considerados sapienciais. Especialmente dos Provérbios, sobejam a advertência, ou seja, existem muitas advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. O Antigo Testamento, ele fala que o adultério, ele é condenado por 2 ou 3 testemunhas que confirmem aquele ato, o adultério é confirmado e há um apedrejamento até a morte de ambas pessoas, do casal. Só que Jesus, ele expande mais ainda esse conceito. Ele fala que se olhar e desejar, adultera. O problema não é olhar. O problema é olhar, fixar, cobiçar, desejar, imaginar e aquela coisa toda. Aí já cometeu o adultério e aí tem que pedir perdão para Deus. Então você vê que a coisa no Novo Testamento é muito mais séria do que no Antigo Testamento. E o povo fica falando que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Eles gostam de dividir, né, o Deus mau do Antigo Testamento com o Deus bom do Novo Testamento. E Jesus, Filho de Deus, ele expande esse conceito, colocando uma gravidade maior ainda nessa questão. E vocês observam que aqui ele cita o pecado de Davi com Batseba. Davi, de fato, ele foi perdoado de uma coisa abominável. Ele foi perdoado, mas a espada nunca se apartou da casa de Davi. Os filhos de Davi arrumaram muito problema para Davi e foram pessoas tribulosas. Deus perdoa, perdoa. Deus, ele é muito interessado em perdoar, mas a consequência, principalmente de um pecado de adultério, a consequência, ela é algo muito grave, irmãos. Davi era para morrer. Davi, ele assassinou, adulterou. Ele fez um monte de abominação de acordo com a lei de Moisés. Deus o perdoou. Ainda deixou ele ainda no trono. Foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas a espada nunca se apartou da casa de Davi. Então você vê que é uma coisa muito séria. A homossexualidade, 3, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por isso, por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação,
conforme registrada na Bíblia, e não fruto de preconceito. Isso aqui é interessante. Eles querem dizer e afirmar que isso é genético. E, cientificamente, uma ciência séria comprova que isso não é genético. Como ele cita aqui, gêmeos em que um é homossexual e o outro não é. Como você vai, os cromossomos, eles não se mudam. Ele não tem aquela história, eu nasci mulher no corpo de um homem ou vice-versa. Deus seria muito perverso, irmãos. E ele fala isso lá na frente, que seria muito perverso Deus criar, né, todo órgão reprodutor e tudo, e a pessoa ser uma mulher no corpo de um homem, ou aquela coisa toda, e seria muita perversidade, não. E Deus criou a imagem e semelhança, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Isso é um comportamento adquirido, aprendido. Quando você observa, analisa vários casos de pessoas, principalmente que se convertem, elas falam que alguma coisa aconteceu lá no passado. Quando você puxa isso daí, você vê que houve uma série de fatores que levaram ela a isso. Isso é fato, irmãos. E outra coisa, todo mês, a pessoa que se sente homem, a mulher que se sente homem, todo mês a menstruação vai vir para lembrar que ela não é homem, que ela é mulher. Ela pode até aplicar injeção, não menstruar, não ter aquele ciclo, aquela coisa toda, mas dentro dela vai sempre lembrar ela que ela é mulher e não é homem. Então não tem como defender essa situação. Isso não é genético. E aí me admira que muitas igrejas estão permitindo essas situações, igrejas históricas nos Estados Unidos. Aqui em Brasília tem igrejas que já são igrejas desse movimento inclusivo. Tem a igreja, aquela cidade de refúgio da Lana Holder, que ela defende que ela mais a mulher dela são os pastores da igreja, as pastoras da igreja, né? E aí, sabe, irmãos, é uma aberração, é uma coisa terrível. E, se eu não me engano, a igreja metodista americana, bem antiga, bem tradicional, ordenando os sacerdotes trans. Olha que absurdo. Um transexual lá, sendo ordenado sacerdote, pastor, pastora. Está acontecendo, irmãos, não é história. Isso está acontecendo ao redor do mundo. As pessoas não querem se converter, as pessoas não querem se voltar para a palavra de Deus, as pessoas não querem abandonar a imoralidade sexual, as pessoas não querem abandonar isso. Aí fica sempre debaixo daquela história de que Deus é amor, que Deus ama, que Deus ama. De fato, Deus ama sim. O que a gente questiona não é a pessoa, é a conduta. E quando a gente questiona a conduta, eles acham que nós estamos contestando eles, a pessoa em si. E não é verdade. A igreja séria, a igreja que verdadeiramente ama as pessoas, ela recebe a prostituta, o mendigo, o alcoólatra, o maconheiro, o drogado, o homossexual, mas aí ele não permanece. E ele não pode permanecer. Se ele verdadeiramente quer aceitar a Jesus, servir a Jesus, tem que abandonar o pecado. Isso é pecado. É prática imoral sexual. É imoralidade sexual. Tem que abandonar o pecado. O desejo vai sempre existir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele subjuga,
ele subjuga esse desejo carnal e pecaminoso, e aí ele controla a vida do ser humano. É isso que acontece. Mas tem pessoas que vão morrer com desejo de ter relação com outro homem, com outra mulher, ou de droga, ou de beber. Mas, quando o Espírito de Deus ele controla a pessoa, ele controla o ser humano, aquela vontade ela não prevalece. E a pessoa serve a Jesus e vai para o reino dos céus. Quem faz um trabalho muito bonito a esse respeito é o pastor Flávio Amaral. Quem já viu sobre o Flávio Amaral? Principalmente ele tem uma página no Facebook. Inclusive eles são daqui de Brasília. Ele era travesti e hoje ele é pastor, homem de Deus, casado com uma mulher, com uma missionária. E eles fazem esse trabalho muito forte com travestis, com homossexuais de modo geral. Ele batalha, ele corre atrás, ele busca cirurgias para poder retirar os implantes. Ele faz um trabalho belíssimo, Flávio Amaral. Depois, tem muito dele no Facebook, nas páginas do Facebook. Depois vocês vejam lá. Tópico 3. Um padrão bíblico para a sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade da criação. Uma das funções, do relacionamento é esse. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Sem a procriação não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende uma necessidade premente da criação. O sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o relacionamento deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento. Dentro do casamento. Tem que haver uma satisfação, uma complementação de ambos. Não é só um satisfazer o outro, não. Os dois têm que serem satisfeitos, os dois têm que ter uma satisfação dentro dos limites que é o casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi a relação praticada dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. O contexto por si só já explica, e a gente não pode tecer muitos comentários, Aí vem o pastoreio cristão e a prática da homossexualidade. Aí ele retoma novamente essa questão aqui. Que mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, também por ele é amado, mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado. Contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido, e que, como a prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador.
Isso inclui os homossexuais. Então é isso que eu estava falando para vocês. Eu já trabalhei em faculdades com professores homossexuais. E nós tivemos um bom convívio, um respeito entre ambos, entre os funcionários. Tinha um respeito. A gente não, e olha só, falam tanto que os evangélicos são preconceituosos, que era uma faculdade evangélica. E o professor homossexual do curso de pedagogia e do curso de administração de empresas, o profissional numa faculdade evangélica. Aí agora me diz se o povo discrimina. A conduta dele, o pecado dele, é outra questão. Ele, enquanto profissional da área, ele era um exímio profissional. Ele era um cara muito bom profissional. Mas ele era homossexual. Então, ninguém ficava questionando ele, repreendendo ele, nem nada. Tinha hora que ele dava umas alopradas assim, né? E aí a gente botava ele no lugar dele, sabe? Dá uma chamada nele assim. Mas era um professor extremamente respeitado dentro da faculdade. Então, o que a gente fala, a gente questiona a conduta, e eles acham que a gente questiona eles. Aí eles querem o respeito, mas eles não se dão respeito, uma boa parte deles, né? Não vamos generalizar. E ao invés de saem para a rua, naquelas paradas que eles fazem, principalmente em São Paulo, você vê que não é uma coisa para defender uma posição dele, um estilo de vida. Você vê que é uma imoralidade a céu aberto. É uma coisa absurda a céu aberto. Aí a gente tem que aceitar isso? Tem que achar normal? Não tem que achar normal. E se a gente se posiciona pautado na Bíblia, é homofóbico, é isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles podem fazer chacota com Cristo, chacota com crente, com cristão, podem fazer todo e qualquer tipo de palhaçada, de gracinha com a gente, mas a gente questionar essa conduta e não aceitar, a gente não pode. Você está vendo que é uma democracia de mão única? Só é uma democracia no momento que você fala a mesma língua deles? É uma hipocrisia muito grande. E concluindo, nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Essa questão da homossexualidade ela é tão assim, explícita hoje, que um casal de irmãos, de obreiros que a gente conhece, levaram os filhos para o lançamento daquele filme Thor. E aí eles estão assistindo com os filhos ali, de 11, 10 anos mais ou menos. Aí estão dentro do cinema, né? E aí tem que ficar explicando para os filhos o que é aquilo que está acontecendo ali. Porque a Marvels, que é a responsável, Marvels é da Disney, ela que é responsável pela Marvels, Disney Plus, Star Plus, essas empresas de cinema, ela disse que daqui para frente a coisa vai ser mais feia ainda mesmo, eles vão escancarar mesmo. Aí você leva seu filho para assistir Buzz Lightyear, que era aquele astronauta do desenho Toy Story. Aí você está lá assistindo o desenho, aí tem pessoas do mesmo sexo se beijando lá. Aí como é que você vai botar seu filho para assistir aquilo ali? Aí confundindo a mente das crianças. É uma coisa assim terrível.
Os super-heróis, o que eram os super-heróis? Aqueles homens, né, fortes, dotados de poderes, ou as mulheres, quando as heroínas, aquelas mulheres, né, dotadas de poder, aquela figura e tal. Aí agora bota uns tudo afrescalhado. Tenso demais da conta. Amém? Então, com essa lição, a gente coloca a nossa lição bíblica em ordem, que eram as duas que estavam faltando por conta dos eventos que a gente fez aqui na igreja.